adoramos, Jesus. O Deus que vive e reina para sempre, Tu és. Sorry.
Nós te adoramos, Jesus. Quão maravilhoso tu és, ó Pai. Grandioso tu és, Senhor. Quão maravilhoso é poder estar na tua presença nessa noite. Nós queremos te celebrar, nós queremos te adorar, nós queremos entronizar o teu santo nome neste lugar, Senhor Jesus. Reconhecendo a tua grandeza, o teu senhorio, tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda a nossa adoração. E estamos alegres, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Jesus. A Ti nós damos graça, a Ti nós te entronizamos, Senhor. Celebramos, Senhor, o teu santo nome neste lugar, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Qualquer
livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15. Paulo, ele descreve acerca da supremacia de Cristo. Diga assim comigo: Cristo é supremo. E diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, o corpo e a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você pode dar graça ao Pai por aquilo que Ele é, por aquilo que foi liberado dentro dessa palavra. Você pode compreender quem é o Senhor da tua vida. Você pode compreender essa supremacia de Cristo que tem você. Se você tiver força nessa hora, só que fica comigo. Se você tiver força nessa hora, eu quero te dar a graça. Essa atenção da palavra do Senhor, uma palavra que foi liberada nessa noite, uma aceitação de Cristo. Eu não sei você, mas nós precisamos ter esse entendimento. Eu me coloco no primeiro e precisamos sentar. Se você quiser ter os olhos, mas eu não tenho como sentar. Você vai lá ao Senhor, você vai lá ao Senhor, estamos no primeiro passo. Meramente religiosa, mas é o momento de anunciar a morte, mas também a ressurreição de Cristo. Nessa noite passada, de qual nós anunciamos que Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Pense comigo nessa palavra, nessa noite vamos orar. Se você puder se concentrar e fechar os seus olhos, se concentre, não em oração, mas se concentre no Senhor. Se concentre naquele que você sabe em casa e eu estou indo ao culto. E em comunidade adorar com os seus irmãos, para declarar a supremacia de Cristo, porque tudo Ele venceu. Pois Ele foi criado todas as coisas, os céus, a terra, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, Ele tudo. Ele é o Deus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós iremos graças a Ti, estamos aqui rendidos, com o coração rendido ao Senhor. Nós, Senhor, queremos nessa noite, Pai, ó Deus, te louvar
que todas as coisas, Pai, foram reconciliadas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, para estabelecer quais, por meio do teu sangue derramado, nós compreendemos essa noite a tua palavra, nós compreendemos, Senhor, a tua mensagem, Deus. Queremos, Senhor, nos render a Ti, para dizer, sim, Senhor, fomos reconciliados contigo, porque, Jesus, o Senhor veio e se entregou por meio do entendimento que o Senhor teve com o Pai, de saber, contudo, seja feita a tua vontade, porque agora, como Paulo diz, Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. O Senhor foi entregue, foi dado, como diz o Evangelho de João. Jesus, o Senhor deu o teu Filho. Os princípios do coração de Deus é ofertar, e a maior oferta já vista em toda a terra, em todos os céus, foi a entrega de Jesus, porque o Senhor deu o seu único Filho, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna, porque mediante a tua morte, nós temos condições para hoje nos apresentar diante do Senhor, santos, culpados e livres de qualquer acusação, porque a morte o Senhor venceu, tudo foi vencido. Nós te adoramos nessa noite, Pai, porque queremos, como a tua palavra diz aqui, permanecer alicerçados e firmes em nossa fé, para que nós tenhamos esperança no teu Evangelho, na tua boa notícia, Pai, e vamos continuar proclamando essa verdade, porque assim nós recebemos do Senhor, quando Ele essa boa notícia no dia, e hoje o nosso papel é de levar essa mensagem adiante. Nós, essa noite, adoramos o Senhor por tudo que o Senhor fez em nosso favor. Nós te agradecemos e com o coração rendido, nós te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus. Você pode adorar o Senhor, aplaudindo a Ele, porque Ele é digno desse aplauso. O Deus soberano é esse Deus que você escolheu servir. Amém? Esse é um momento de culto que nós temos feito aqui. Seguir o princípio, os princípios que estão no coração de Deus, que é dar, que é ofertar. A palavra diz que é melhor dar do que a igreja está sabendo. Então, quando você vem acalmar o Senhor com esse coração grato, de ofertar, de dar algo para o Senhor, porque que você deposita a tua fé. Você está depositando a tua fé no Senhor. Não é sobre fé em homens, em alguém que maneja aqui a palavra. Não, a tua fé é no Senhor. E eu quero te dizer, essa fé é aquela que deve se alimentar. A fé no Senhor, porque Ele é o único digno de receber essa fé. Único. E eu quero te dizer, como lemos aqui essa palavra, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Foi dele, todas foram criadas nele. E é nele em que nós confiamos. A palavra diz: crê no Senhor, confia nele, e Ele vai. Diga assim, meu irmão, minha irmã, é tempo de renovar a nossa fé no Senhor, porque é Ele que continua fazendo. Amém? Glória a Deus. Você vai ver no seu coração, você vai ver a palavra do Senhor, trazendo o seu dízimo, a tua fé. Mas antes de você quer orar a tua graça, a tua família, em nome de Jesus. Pai, nós aqui oramos pela vida de cada dizimista, ofertante, fiel. Nós queremos abençoar os seus filhos. Ó Deus, diante das sementes que lançaram
Deus querido, declaramos, Senhor, uma colheita extraordinária, uma colheita vinda dos céus, que não recebemos coisa alguma se o céu não nos dar. Nós oramos nessa noite, abençoamos, Pai, cada lar, cada família. Nós abençoamos a vida de cada homem, cada marido, cada esposa, cada mulher. Nós abençoamos a Deus querido com saúde, com paz, com alegria. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, para que os seus filhos, ó Deus querido, possam provar e ver que o Senhor é bom, de que a tua vontade, ó Deus, ela dura para sempre. Nós oramos nessa noite, nós declaramos provisão sobre cada família aqui nessa noite. Nós abençoamos, ó Deus querido, com a tua palavra, quando diz que as bênçãos do Senhor, elas virão, elas nos alcançarão, e não terá dor alguma, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, diga glória a Deus, diga assim: eu tomo posse dessas palavras, em nome de Jesus. Se é para abençoar, abençoe a você, abençoe em nome de Jesus. Amém? Agora, dentro do seu coração, enquanto nós vamos essa canção, você pode vir a palavra do Senhor e trazer a oferta em nome de Jesus.
Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nós teremos boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queremos dar as boas-vindas a cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco hoje congregando, nossos amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a família de cada um de vocês. Bom estarmos juntos aqui para adorarmos e louvarmos ao Senhor. Amém? Celebre a Cristo. Hoje é um dia especial, onde comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus, a nossa libertação nele. E com certeza Deus já está tocando em nossos corações e vamos sair daqui muito mais abençoados do que chegamos. Amém? Então vamos a nossa ministração feita pelas nossas crianças nessa noite. O que foi, bebê? Levanta, pai, que senão ele vai... Ele tá mal acostumado, viu, Nana? Sentado não quer. Sentado não quer.
Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero só uma. Vamos agradecer ao Senhor antes da palavra, mas hoje eu vou fazer diferente, a gente não vai fazer a leitura do texto antes. Se você quiser deixar aberto, depois que a gente orar, nós vamos ler hoje o livro de Romanos. E eu dou já a referência, mas curva a sua cabeça aí onde você está e agradeça ao Senhor pelo simples fato de você estar aqui. Pelo simples fato de você respirar, de você existir, dele te dar a oportunidade de estar aqui nessa noite. Pelo simples fato de ele existir na sua vida, porque ele é Deus, porque ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós louvamos ao Senhor por tua palavra, Senhor. Que ela encontre em nosso coração, Senhor, fértil, Pai. Que nós estejamos abertos para receber a boa porção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, daquilo que o Senhor quer falar nas nossas situações nessa noite. Nós te dizemos, nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Viemos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos o teu senhorio em nossas vidas e somos gratos pela bondade, pela generosidade e por tua graça, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você quiser já deixar aberto, nós vamos ler hoje o livro de Romanos no capítulo 6. Mas, antes de lermos, espera aí um minuto. A salinha já está funcionando, viu? As crianças que estiverem aqui já pode ir para a salinha, já pode ir, porque hoje os meninos já partiram para lá depois da apresentação, então quem tiver de criança aí pode mandar seu filho, que ele já vai estar lá junto com as tias lá na salinha. Amém. E não é novidade, nós não vamos ler agora não, gente, vocês podem sentar, a gente só vai ler lá no meio da palavra, tá? Então pode ficar sentadinho que a gente vai ler lá na frente só. Mas hoje é domingo, né? Como todo domingo que a gente celebra, vem ao culto, cultua, adora a Deus, culto de celebração, culto de domingo, mas hoje é um dia especial. Hoje é um domingo de Páscoa. E eu sinto que a nossa cultura, a gente não dá para a Páscoa, para esse dia, a importância que ele deveria ter, principalmente para nós cristãos, né? O dia de Páscoa, o domingo de Páscoa, deveria ser para nós sempre um dia diferente, um dia emocionante. E nós, assim, por uma questão mais cultural, mais mercantilista, até mais capitalista mesmo, a gente vinculou muito a Páscoa ao chocolate. Até os crentes, fala a verdade, a gente gosta de um chocolatinho, né? Na Páscoa, eu, graças a Deus, estou me libertando desse negócio de doce, graças a Deus, e é um remedinho que o médico passou para mim para dor de cabeça, e o remédio de dor de cabeça está me livrando do comer doce. Mas a verdade é que a gente associou a Páscoa a essa questão do ovo, do coelho, do chocolate. E enquanto cristãos, nós celebramos com muito mais afinco o Natal. E não que o Natal não seja importante, tá, gente? Devemos celebrar sem dúvida nenhuma. Porque o Natal e a Páscoa são as duas datas mais importantes para nós que somos cristãos mesmo, né? Apesar de que o Natal a gente usa uma data aleatória, a gente não tem certeza da data que Jesus nasceu. Então, convencionou-se comemorar dia 25 de dezembro. Não tem problema nenhum nisso. Você pode comemorar o Natal dia 25 de dezembro acompanhando o nosso calendário normal, ou então você pode comemorar em outra data que você quiser. A gente não sabe exatamente a data do nascimento, mas a Páscoa é muito precisa, porque ela é determinada, a data exata da Páscoa é determinada no livro de Êxodo, ali quando Deus dá a ordem a Moisés, antes mesmo deles saírem para o Egito. Deus dá ordem a Moisés e ele fala assim, ó, prepara tudo, prepara o povo, vai ficar nem a sandália de vocês, junta tudo, pega todos os mantimentos, vocês vão sair e vão ali comer a primeira Páscoa
no primeiro dia do mês de Abib, que é, dentro do calendário judaico, uma transição entre o mês de março e o mês de abril. Então, é muito precisa a data da Páscoa, e todos os anos ela é calculada exatamente em cima do calendário judaico, e é por isso que ela varia tanto, né? Tem ano que é no março, tem ano que é em abril, tem ano que é no começo de abril, tem ano que é no final de abril. Mas é certo é que, para nós cristãos, a Páscoa é onde a nossa vida começa. É onde para nós começa, porque para nós, o nosso início enquanto cristãos, foi na cruz mesmo. Foi a morte, foi a ressurreição que nos trouxe vida. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje. É porque Ele ressuscitou que nós temos um futuro certo. Que nós passamos a existir eternamente. Aliás, existir eternamente a gente existiria, né? De qualquer maneira, porque existir eternamente, a eternidade vai existir tanto para os que vão para o céu ou não. Mas em Cristo nós vamos ter uma eternidade como salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Essa garantia nós só temos porque Ele vive. Nós só podemos ter essa certeza porque Cristo vive. E que você faça a partir de hoje, de agora em diante, de todas as Páscoas da sua vida, principalmente do domingo, porque o domingo pela manhã é justamente o dia da ressurreição, que esse seja um dia de reflexão na sua vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E vamos também relembrar aquilo que Cristo fez por nós. E eu estava pensando um pouquinho, enquanto eu estava escrevendo isso desde ontem, e eu pensando em alguns filmes que eu já assisti, alguns, até tem um mais novo, mais recente, sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse eu ainda não cheguei a assistir. Mas alguns filmes que contam a jornada do apóstolo Paulo. Na verdade, a jornada do apóstolo Paulo caberia em uma super série, né? Uma minissérie nem caberia. Porque se a gente olhar para a vida de Paulo, foram quase 30 anos de ministério. Paulo passou 30 anos da vida dele em apenas 3 viagens missionárias. Quem está acompanhando as aulas aqui domingo de manhã, eu tenho falado sobre isso, né? Paulo fez 3 viagens missionárias que lhe custou praticamente 30 anos de sua vida cristã, né? E viajou milhares e milhares de quilômetros, evangelizando, plantando igrejas, cuidando de pessoas, ganhando almas para Jesus, abrindo igrejas na Ásia, criando comunidades, fortalecendo essas comunidades, escrevendo cartas para essas comunidades, ensinando como viver, ensinando como que se portava, como que se conduzia na vida cristã, inclusive até para as igrejas que ele mesmo não fundou, como a igreja de Roma, como a igreja de Colossenses, que a gente tem as cartas aí para provar. Igrejas que ele não fundou, mas que ele amava, que ele cuidava com afinco, com zelo, que ele se dedicava a amar os cristãos daquela cidade e se dedicava um tempo para poder escrever para eles e falar do amor de Deus, do cuidado de Cristo. E naquela época, no mundo greco-romano, onde Paulo vivia, a gente vai ver 2 importantes contribuições, né, nesse mundo greco-romano. Os gregos, eles contribuíram muito com a questão do pensamento. Eles eram muito pensantes, né? Não é à toa que a maioria dos filósofos que a gente tem com nome aí na história são filósofos gregos. E esse pensamento todo, Paulo, que já vinha de uma escola de rabinos, que já era um cara muito inteligente, que já sistematizava todas essas filosofias, ele só pegou aquela teologia que estava fervendo dentro do coração dele e conseguiu transliterar isso em palavras, colocar isso em palavras e alcançar o coração de pessoas que estavam sedentas por um Deus de amor. Porque naquela época as pessoas tinham muitos deuses, mas nenhum Deus amava. Todos os deuses exigiam sacrifício, exigiam renúncia, exigiam doação, exigiam um monte de coisa. Nenhum deles era um Deus Pai. Nenhum deles era um Deus generoso, nenhum deles era um Deus de amor. Eles nunca tinham ouvido nem sequer falar disso. E aí eles começam a ouvir. E aí vem essa contribuição do pensamento grego, e os romanos contribuíram também, porque as estradas e os caminhos e os portos e os navios naquela época era tudo dominado pelos romanos.
E era por ali que Paulo transitava, era esse acesso que Paulo tinha. Inclusive, até a cidadania romana de Paulo facilitou muito o processo para ele. A gente está estudando agora a carta de Paulo aos Efésios, na Escola da Palavra, nos domingos de manhã. E a gente vai ver que Paulo foi para Éfeso, acho que 2 vezes, e, se eu não me engano, foi entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. É porque a verdade é que essas datas são muito complicadas de determinar, porque cada autor determina uma data específica. Mas a gente vai ver Paulo sendo preso. E quando a gente olha para isso, vocês já pararam para pensar que a gente está se deparando com um homem que matava cristãos e de repente ele se vê numa situação em que ele não pode deixar de morrer por Cristo. O mesmo homem que perseguia aqueles que amavam a Cristo, agora ele está dando a sua vida, oferecendo a sua vida, como um sacrifício, se preciso fosse, morrer por esse Cristo. E o interessante nessa ideia é a gente pensar que lá no céu, para onde Paulo ia, a grande recompensa que ele teria, ele iria encontrar os cristãos que ele perseguiu, aqueles que ele ajudou a matar, aqueles que ele ajudou a ser preso, aqueles que ele ajudou a ser perseguido. E em Gálatas 2:20 ele vai declarar com todo o coração: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Inclusive, teologicamente, existe uma hipótese, são hipóteses, de que quando Paulo fala sobre o espinho da carne, o famoso espinho da carne de Paulo, e todo mundo fica levantando um monte de especulação, é uma enfermidade, é uma doença, é a cegueira que Paulo tinha, era uma deformidade física no corpo, mas existe uma linha teológica que defende que a verdade eram as memórias de tudo que ele causou nos irmãos em Cristo que agora caminhavam junto com ele. Que esse espinho na carne que o perseguia, do qual ele pedia que Deus o livrasse, era esse tormento de saber que muita gente que servia a Cristo penou na mão dele, sofreu na mão dele e morreu inclusive por causa dele. E por que eu estou falando tanto de Paulo hoje nesse domingo de Páscoa? Primeiro porque o texto que a gente vai ler foi escrito por ele. Que é o texto de Romanos capítulo 6. Eu já falei que é Romanos 6? Se eu não falei, se você quiser já pode abrir em Romanos 6, tá? E segundo, porque ao olharmos para a vida de Paulo, nós vemos o quanto a morte de Cristo nos impulsiona a darmos a nossa própria vida. Porque foi assim que ele fez. Não há sentido na morte e na ressurreição de Cristo se ela não gerasse o desejo em mim e em você de morrermos por amor a Cristo. E aí Paulo chega no livro de Romanos, e o livro de Romanos é conhecido como o Evangelho de Paulo, é o livro mais denso teologicamente falando de Paulo, é a carta mais bem fundamentada, mais bem pensada, Depois vem a carta de Efésios, mas a mais profunda, mais teológica de Paulo é o livro de Romanos. E ele já começa nos primeiros capítulos ali de Romanos, a gente já estudou o livro de Romanos aqui, capítulo por capítulo, pedacinho por pedacinho, a gente faz questão de ser bem minucioso nos detalhes, mas esse livro ele começa desde o iniciozinho, fundamentando a ideia de que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. É pela graça. Mediante a fé. Somos justificados por ele na morte de Cristo, de forma gratuita. Ele nos deu vida pela sua morte. Não foi porque eu e você fizemos um sacrifício, não é nada que nós temos que fazer ou ser para merecer dele a salvação. Não há nada que nenhum pagamento que nós possamos dar ao Senhor. É só pela graça. É a graça de Deus. Inexplicável. Inigualável. É essa graça superabundante que gratuitamente se ofereceu a nós. E que quando nós pecamos, quando nós tropeçamos, porque se tem uma coisa certa nessa vida é que nós vamos pecar. E nós vamos tropeçar porque nós somos humanos. Nós temos em Cristo o abrigo dessa graça.
Nós temos em Cristo um recomeço, a certeza de que Ele nos dá a mão e a chance de levantar e recomeçar todos os dias. E aí Paulo começa o capítulo 6, acompanha aí ou na sua Bíblia ou aqui, vocês vão projetar nas minhas, pode projetar aí, meu irmão. Paulo começa, eu estou na NVI, tá? Só para quem não sabe que eu só leio na NVI, eu já estou na NVI aqui. Paulo já começa assim, ó. Que diremos então? Ó, gente, tem um então aí porque ele já está falando de alguma coisa que foi escrita antes, tá? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, já que Ele nos perdoou de graça, a gente pode sair por aí pecando, né? E Ele mesmo responde no versículo 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós, os que morremos para o pecado, queridos, isso dá para nós o sentido de que quando nós olhamos para Cristo, de que quando nós vemos em Cristo a gratuidade da graça que Ele nos deu, o preço que foi pago, precisa nascer em mim e você uma responsabilidade de nós estarmos caminhando em direção ao Senhor, não por obrigação, mas por gratidão. E Paulo continua dizendo assim, ó, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. A morte de Cristo nos abraça. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Ele morreu por nós. E nós morremos com Ele. Ele se entregou, Ele pagou o preço dos nossos pecados para que a gente tivesse vida. E quando conhecemos como Paulo, nós dizemos, eu também estou crucificado com Cristo. Eu também não quero mais viver a minha vida. Eu também não quero mais viver as minhas paixões. Eu quero agora que Cristo viva em mim. E Paulo continua dizendo, o fato dele se entregar por mim gera em mim a vontade de eu me entregar por ele. Paulo vai dizendo no versículo 5, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Páscoa é recomeço. Páscoa é perdão de Deus, é preço pago para que a gente tivesse chance de recomeçar. E aí vem o versículo 6 dizendo, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Até aí. A gente vai só até aí. E o interessante é ouvir Paulo dizendo que antes nós vivíamos pela lei. E se tem uma coisa que a gente pode perceber, principalmente quando a gente olha para o Antigo Testamento, é que a lei não muda ninguém. A lei só consegue mostrar para uma pessoa se ela está certa ou se ela está errada. Inclusive a nossa lei é assim também. A nossa legislação é assim também. Se a gente quebrar qualquer lei aí, a lei está aí para isso, né? Para mostrar se você está certo ou se você está errado. A lei serve para isso.
Mas a graça ela nos redime. Ela chega e ela traz a habitação de Cristo em nós. E isso precisa transformar, precisa arrebatar a gente de por dentro. Precisa pegar o nosso ser assim e fazer uma reviravolta de dentro para fora. E transformar a nossa vida. E isso é Páscoa. Essa Páscoa é a celebração dessa oportunidade, desse recomeço. Dessa chance de vivermos de novo, desse novo nascimento. De sermos redimidos dessa natureza pecaminosa e caída que nós tínhamos. Nós carregamos dentro de nós o pecado desde pequenininho. Vocês já viram um menino pequeno? Todo mundo aqui que já foi pai e mãe, ou que já teve sobrinho pequeno, ou que já andou com menino pequeno dentro de casa, sabe como é que é? A criança ela já nasce inclinada para fazer o que não pode fazer. Você já viu que a primeira coisa que você precisa ensinar para o menino é não? É não. Não pode, mamãe, não enfia o dedo na tomada. O infeliz do menino faz o quê? Enfia o dedo na tomada. Não pode, filhinho, pegar o jarrinho de vidro. Você não tira o jarrinho de vidro de cima do cesto, não, né, Paty? Você vai ver lá o furdunço que vai fazer o jarrinho de vidro lá. O jarrinho de vidro dá de cara com o chão, rapidinho. Porque o menino só quer fazer o que não pode ser feito. Nós nascemos inclinados mesmo, a nossa tendência é a inclinação para o pecado. Quem aqui, levante a mão, deixa eu beber um gole d'água até para eu fazer essa pergunta, peraí. Ai gente, que água quente, Deus me defenda. Quem aqui precisou fazer um cursinho para aprender a errar? Levanta a mão. Eu vou até abaixar a minha, porque eu não posso ficar com a mão em pé. Quem aqui precisou fazer um cursinho para aprender a ser fofoqueiro? Para aprender a ser falso, para aprender a mentir, para aprender a ser grosseiro, para aprender a ser murmurador. É bem o contrário, né? Às vezes a gente vê na psicologia moderna falando assim, é porque ele não sabe expressar o amor, porque ele não teve um amor dentro de casa, ele precisa aprender como é que é o amor para ele aprender a expressar. As coisas boas a gente tem que aprender, as ruins a gente nasce sabendo, não é assim? As ruins a gente nasce sabendo. Olha para você ver como é que são as coisas. Ninguém precisou nos mostrar como faz essas coisas, porque a maldade, ela já vem junto no pacote do nascimento com a gente. E maldade nada mais é do que a ausência de Deus. Isso está entranhado em nós. É de nascença, né? Já dizia Santo Agostinho, é de nascença. A gente é mal de essência, de nascimento. Nós nascemos distantes de Deus. E a vida de Cristo que passeou entre nós por essa terra, que andou em nosso meio, que andou em meio à nossa dor, em meio à nossa fraqueza, em meio à nossa fragilidade, em meio à nossa humanidade, a vida do Cristo encarnado, do Verbo se fez carne, fez com que as pessoas olhassem e se perguntassem: o que é isso? Quem é esse? Quem é essa pessoa que está andando aí? De onde você tirou esse amor? De onde você tirou essa verdade? De onde você tirou essa transparência? De onde você tirou essa generosidade? De onde você tirou essa simplicidade? As pessoas olhavam para Jesus e as pessoas se perguntavam: de onde vem isso? Porque os fariseus, os religiosos, eles não conseguem nos mostrar isso. Nunca conseguiram. Tem uma cena, para quem assistiu aquela série The Chosen, e eu achei aquela série tão interessante, porque ela mostra um Jesus tão humano, que tem um momento ali que está reunido os discípulos. Para quem assistiu sabe do que eu estou falando, quem não assistiu vai saber agora o que eu estou contando, né? Mas tem um momento que está ali reunido os discípulos conversando, junto com Maria, mãe de Jesus, junto com Maria Madalena. E eles estão ali, acho que em volta de uma fogueira, se minha mente não estiver muito ruim, foi isso aí. Ao redor de uma fogueira, tem umas tendazinhas, né? Já era tarde assim, já escureceu. E Jesus não estava no meio. E aí, na hora que a cena aparece, eu pensei assim: Jesus devia estar orando, porque Jesus tinha esse hábito de estar orando. Então eu falei: o povo está se reunindo ali para bater prosa enquanto Jesus ora e fala com Deus. E o povo está batendo prosa na beira da fogueira. E enquanto aquela conversa se desenrola e as pessoas vão conversando,
a gente descobre que não, que Jesus estava desde que o sol nasceu, sentado, recebendo uma fila de gente, uma multidão de pessoas que vinham de todos os lados, esperando acolhimento, ansiando por cura, desejando libertação, precisando de salvação. E no fim daquela cena, que eu fiquei chocada, e quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa que chora, mas eu chorei demais naquela cena, porque a gente vê um Jesus exausto, chegando, cansado, porque ele era um homem, gente, andando no nosso meio, e ele cansado daquele trabalho do dia inteiro, e os discípulos oferecem a ele um pedaço de pão, e ele fala assim, ó, só quero descansar, e entra para a tenda e vai dormir. As pessoas olhavam para esse Jesus, e elas não conseguiam descobrir de onde vinha tanto amor, e tanta bondade, tanta graça, de onde vinha tanta misericórdia, tanta compaixão, porque elas nunca tinham vivenciado nada disso. E Jesus simplesmente responde para nós hoje, respondeu para eles naquela época, eu não trouxe de lugar nenhum, porque eu sou esse lugar. Eu sou esse lugar. Eu não tenho como te dar, porque eu já sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o verbo de Deus encarnado, eu sou a graça manifesta. Esse é o Cristo ao qual nós servimos, e é por isso que nós olhamos para Ele. E amados, quando nós olhamos para Ele, precisa dar uma luz acesa dentro da nossa cabeça. Precisa instalar alguma coisa lá dentro do nosso coração, porque não dá mais para a gente viver a vida que a gente vive. Nós precisamos ser transformados. A ressurreição de Cristo aponta para a vida. E vida através da cruz de Cristo. Vida para todos aqueles que estão dispostos a matar-se a si próprios, para viver ressurretos com Ele, sepultados com Ele e ressuscitados com Ele, para a glória dEle. Você já percebeu que nesse mundo, a gente não discute a questão do desejo, a gente discute a questão do direito. Hoje a gente vive numa sociedade onde o desejo foi canonizado. O desejo das pessoas precisa ser respeitado em todas as coisas. Seu desejo é santo, é sagrado. Você pode ser feliz, você pode se realizar, você pode fazer o que você quiser, você pode ter as suas escolhas, você pode decidir a sua vida, você pode tomar as suas decisões. Tudo que você desejar, tudo que você pode fazer, você pode realizar, né? As pessoas hoje querem levar a vida mais para esse lado. E a gente vive discutindo só a questão do direito, do que pode e do que não pode em termos de direito, porque moralmente há coisas que são aceitas ou não. E aí, em cima disso, a gente faz as nossas escolhas. E travamos uma guerra diária. E nessa guerra diária contra a carne, a gente vive usando um monte de camuflagem, escondendo os nossos pecados. Porque nós somos bons para fazer isso, nós somos muito bons para fazer isso. A gente inventa história, a gente diz assim, não é escolha minha não, eu nasci desse jeito. Não é porque eu quero não, é porque eu sou assim. Deus me fez assim, Deus me aceita assim, Deus me ama assim. E a verdade é que a gente nunca quer olhar para dentro de nós. E nós não queremos dentro de nós entender que nós precisamos mortificar. Eu estou tentando silenciar o trem aqui que está apitando. Silenciar essa carne que fala mais alto, que é o pecado. Sabe, nessa guerra, às vezes, a gente parece um monte de granadinha. Sabe aquelas granadas que você vê em filme, que o povo puxa um pino assim e joga e ela explode? Aquele negócio ali eu pesquisei, tá? Normalmente elas explodem, elas alcançam um raio de 50 metros ao redor. Então, às vezes, nós somos essas granadinhas. A gente alcança e atinge e fere as pessoas ao nosso redor. E muitas outras vezes nós estamos no raio de outra pessoa e somos feridos e alcançados por outras pessoas. E isso é viver em comunidade. Então isso faz a gente entender que nem tudo eu posso fazer. Eu não posso realizar todos os meus desejos. Eu não tenho direito de ser a pessoa livre que eu acho que eu sou. De ter a liberdade que eu acho que eu tenho.
Porque eu não posso, se eu quiser viver em comunidade, fazer o que me der na cabeça. E aí a gente começa a olhar a liberdade do ponto de vista, da ótica de um cristão, e entender que liberdade é o direito que nós temos de fazer aquilo que é justo e que é correto diante de Deus. Eu não sou livre se eu sou obrigada a realizar todos os desejos da minha carne. Na verdade, muito pelo contrário. Para eu dizer que eu sou uma pessoa livre, eu preciso poder dizer não para mim mesma. Porque quando eu não consigo dizer não para mim mesma, aí eu sou escrava de mim. E a gente precisa andar vigiando o tempo inteiro nessa luta que a gente vive travando dia após dia entre carne e espírito. Porque nós muitas vezes somos escravizados pela nossa própria natureza. E isso acontece porque nós ainda não aprendemos a morrer com Cristo. Nós ainda não aprendemos a estar crucificado com Cristo. Nós ainda não aprendemos que não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso aprender a passar por cima muitas vezes daquilo que eu acho que é bom para mim, mas que eu tenho certeza que não agrada a Deus. Tem tanta coisa que a gente acha, né? A gente acha tanta coisa. Às vezes a gente quer dar opinião até para Deus. Você já viu gente que ora e ora dizendo para Deus o que fazer? Senhor, faz assim, faz assado, eu queria que o Senhor fizesse isso, fizesse desse jeito. Tem gente que ora falando para Deus como é que Deus devia agir. As pessoas às vezes pedem para Deus com o coração completamente inclinado só para as suas vontades. E a gente fica tentando colocar Deus contra a parede nas nossas próprias escolhas. Porque a gente não conseguiu ainda compreender que liberdade, queridos, é dizer, foi na cruz que eu morri. E é ali que eu nasci de novo. Ali estão crucificadas as minhas paixões, os meus desejos, as minhas vontades. É ali que eu estou deixando todos os meus direitos, todos os meus desejos, todos os prazeres desse mundo, todas as vontades da minha carne, para fazer exatamente apenas aquilo que agrada ao Senhor. Não segundo as minhas necessidades, mas segundo aquilo que agrada a Deus. Nós, enquanto cristãos, precisamos olhar para a Páscoa com a alegria da celebração na nossa vida. Essa celebração de podermos declarar que a vida de Deus que se manifestou em carne, hoje habita em nós pelo Espírito de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente costuma, só para exemplificar, para vocês entenderem nessa questão das nossas necessidades, a gente costuma compartimentar a nossa vida, né? Aqui sou eu, Geandra, com as minhas necessidades. Eu preciso descansar, eu preciso de um tempo de lazer, eu preciso de um hobby, eu preciso de algo que satisfaça as minhas necessidades. Mas aqui do lado tem uma caixinha aqui, ó, que aqui é minha família. Na minha família tem meu marido e lá eu sou a esposa. Tem que ser uma boa esposa, né, amor? O botão da camisa dele está faltando, ninguém viu. Ninguém fala que o botão da camisa dele está faltando, ninguém viu. Foi só eu que vi na hora que eu cheguei aqui, tá, gente? Mas aí eu sou uma boa esposa. Você prega, viu, João, o botão? Porque eu não sei pregar o botão da camisa. Você prega chegar em casa para mim. Aí eu sou mãe. E, gente, é desafiador demais ser mãe de duas mulheres velhas, porque minhas filhas agora já estão tudo velhas. Né? Vocês estão pensando aí, quem é pai de menino pequeno, vocês estão pensando que menino pequeno dá trabalho? Oh, Jesus, olha as meninas velhas aí, ó. Essas meninas velhas só Deus na causa. O povo fala assim, filho criar trabalho dobrado, né? Não é assim, Wellington? É desse jeito aí. Vai crescendo, você está pensando que você descansa, você é a melhor preocupação. Essas meninas viajam, eu fico doida. Essa aí mesmo, ela acha que ela é Dora Aventureira. Ela quer pegar o carro
dirigir para tudo quanto é canto, viajar para tudo quanto é canto, aí some no mundo e eu fico aqui numa preocupação. Eu falo assim, ó, você chegar em Conquista, você manda uma mensagem, você avisa que você chegou. Enquanto você não manda mensagem, parece que eu vou botar um ovo, parece que eu vou dar um treco. Porque preocupação não acaba nunca, gente. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Filho está longe, você fica o tempo todo assim pensando, será que está fazendo isso? Será que está fazendo aquilo? Será que comeu? Será que, sabe? É um monte de serás, é um monte de poréns. E essa é a caixinha da família. Mas tem outra caixinha aqui que a gente precisa se enquadrar, que é a nossa vida em sociedade, porque ninguém vive sozinho, né? A gente precisa socializar. Então a gente tem os amigos, as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que partilham da vida conosco. E aí tem outra caixinha aqui do lado, que é a parentela, os agregados. Nos agregados tem uns que a gente se dá bem, tem uns que nem tanto. Que aí vem gato, cachorro, periquito, papagaio. É o sogro, é a sogra, é o pai, é a mãe, é o cunhado, é a cunhada, é o primo, é a prima, é o tio, é a tia. É uma penca de gente que a gente tem que se resolver com todo mundo. E tem outro lugarzinho aqui que é dos colegas de trabalho. Para quem trabalha em ambiente que tem colega de trabalho, gente, tem gente que trabalha em empresa grande, que é difícil, fala a verdade. Você conviver com meio mundo de gente diferente, é difícil. Lá na loja são 3 que estão lá agora. Rosa todo dia quer matar Marcelo. Todo dia ela quer matar Marcelo. Ontem mesmo ela falou assim, eu não vou perder minha paz, não. Eu vou respirar fundo para eu não perder a minha paz. Sabe? E olha que é pouquinha gente. Mas a gente tem que dar um jeito de se resolver aqui. E aí tem outras áreas, né? Para os homens aí que gostam de um baba, tem um grupo do futebol, Deus o livra. Ontem Marco César inventou, pela primeira vez na vida, em 25 anos de casamento, nunca tinha visto Marco César inventou de assistir um jogo. Eu falei, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, vai chover, mas não choveu ontem. Mas inventou de assistir um jogo só porque ele assistiu, o Flamengo perdeu. Perdeu, não perdeu, gente? Perdeu? Eu não sei. Ah, empatou, mas foi porque ele assistiu. Se não tivesse assistido, foi mentira, nunca assistiu. Ontem ele resolveu assistir, o negócio empatou. E aí tem os amigos do futebol, tem os colegas da escola, os que são mais novos, ou os da faculdade, porque são mais velhos. A gente vive cheio de compartimentos com os quais a gente lida e a gente equilibra. Mas tem um grupo, esse grupo é o grupo do fim de semana. É a turma da igreja. E aí no domingo nós vamos lá para a igreja, orar, cantar uma música bonita, falar com Jesus, ouvir uma palavra do pastor, aleluia, receber algo que vem de Deus para nós. E a gente está ali, e a gente fala assim, nossa, aqui eu estou no céu, esse lugar aqui é maravilhoso, que bênção que eu estou aqui. Aqui, a gente consegue dar a paz do Senhor, irmão, com um sorriso mais largo. Ou aqui ou na sua igreja, tá? Porque tem visitante aqui também, então pode ser na sua igreja também, não é só aqui não, tá, gente? Vocês não pensar que a igreja ruim é só aqui, é na sua também. Igualzinho aqui, não tem diferença não. Mas a gente usa um monte de clichês que a gente vem decorado. E a pessoa fala com você e você já puxa um de dentro da manga, né? Deus é bom em todo tempo, irmão, vai dar certo. Creia, profetiza, Deus está lhe honrando, irmão. E a gente está sempre de bom humor, sempre feliz, sempre com a palavra de ânimo, sempre para cima. E nós muitas vezes, queridos, infelizmente, temos feito da igreja um lugar de hipocrisia, onde a gente não consegue ser quem a gente é de verdade, porque a gente quer mostrar que a gente é super legal, super bacana, super feliz, super simpático, super crente. Nem que seja só no domingo, nem que eu vá só no domingo. A gente precisa ter o cuidado de não resumir a igreja a isso aqui que a gente está hoje. A gente tem falado muito sobre isso nas aulas do domingo pela manhã. Igreja não é essa estrutura aqui. Igreja somos nós reunidos, congregando para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E isso
isso de transformar a igreja em um lugar de hipocrisia só acontece porque nós ainda não morremos para nós mesmos. Aliás, o verbo viver também é um sinônimo de esperteza, vocês sabem, né? Lembra aquela frase em que fala assim, ó, fulano é um cara vivo, né? Quer dizer assim, fulano é um cara esperto. A ressurreição de Cristo precisa nos dizer que nós precisamos morrer. E nós precisamos desmontar em nosso coração essa estrutura de 4 paredes e aprender que a igreja não é o lugar que você frequenta, a igreja são as pessoas com quem você congrega e com quem você convive. Quando foi que você parou para olhar para a necessidade do seu irmão? Porque talvez você também só compartilhe com seu irmão a paz do Senhor no domingo quando você chega na porta. E você não tem intimidade, amizade, não conhece ninguém, não compartilha com ninguém, não sabe da necessidade de ninguém, não sabe da necessidade nem da própria igreja em si. Como corpo orgânico que funciona aqui. Quantos de nós estamos muito pouco preocupados com a necessidade um do outro? Quantos de nós vêm bater o ponto só quando dá vontade? Uma vez na vida e outra na morte. Igreja de Cristo, corpo de Cristo que somos, discípulos redimidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estamos dispostos a crucificar junto com Ele a nossa vida todos os dias e dar a nossa vida para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros, para abrir a mão das nossas vidas, para zelar pela vida do outro. Só que nós estamos vivendo um mundo que olha tanto para nós mesmos, um mundo tão materialista que é primeiro a minha necessidade e depois a necessidade da minha casa e depois a necessidade da minha família e depois a minha necessidade de novo e de novo e de novo e não sobra espaço para mais nada. Não sobra espaço para eu servir no ministério, não sobra espaço para eu servir um irmão, não sobra espaço para eu servir o corpo, não sobra espaço para eu ser nada dentro disso aqui, ó. E eu não estou falando de estrutura de parede, não, eu estou falando de gente que ama e que é amado e que convive. E vou dizer mais para você, nem todo mundo é bonitinho nem bonzinho. Aqui é o lugar da gente ser afiado mesmo, porque aqui é o lugar que a gente é desafiado. É gente que a gente não gosta, é gente que olha para a gente com a cara torta, é gente que você fala A e entende B. E é assim que a gente vai sendo aperfeiçoado, nesses relacionamentos. Louve a Deus. Alguém pregou aqui uma vez que quanto mais difícil a pessoa, melhor para nós, porque aí nós somos mais aperfeiçoados ainda no relacionamento com essas pessoas. E glória a Deus, pela vida de pessoas que nos desafiam a ser melhor para a glória de Deus. Porque se todo mundo fosse bonzinho, gente, era fácil demais. Fala a verdade. Se lidar só com pessoas que fossem assim, anjos do céu, não era muito bom? Era bom, mas não é assim que funciona. A gente vai sendo aperfeiçoado dia após dia. É por isso que precisamos ter a mente de Cristo e carregar dentro de nós as mesmas atitudes e os mesmos sentimentos dele, como ele mesmo disse. Paulo diz, né, através de Filipenses 2:5. Carrego em mim as atitudes de Cristo, a mente de Cristo. Aqui que eu tenho a lei do Senhor escrita em tábuas de carne, não de pedra. Porque o povo da antiga aliança não tinha essa revelação e não tinha um espírito dentro deles habitando. É aqui que o copo é lavado no interior e não no exterior, como na parábola de Jesus, quando ele fala ali aos fariseus. É quando eu exponho a minha vida ao Senhor e tenho a mente de Cristo. É quando eu aprendo e eu entendo que eu preciso morrer e me despojar do velho homem. E aí praticar Gálatas 2:20 diariamente na minha vida. Porque Gálatas 2:20 tem que ser uma constante. Se a gente não matar todo dia o homem que tem dentro de nós, a gente não consegue se ver a Cristo, não. Se eu não morrer para Cristo, quando Ele ressurgir, eu não vou ressurgir com Ele. E eu preciso todo dia matar a minha velha natureza e a minha carne. E quando isso passa a acontecer comigo, eu não saio daqui e fecho a porta da igreja e vou embora para minha casa, esperando voltar domingo que vem, para que eu sinta a presença de Deus e seja cheia da glória de Deus. Eu não sinto mais, eu sou a presença de Deus andando por essa terra. Eu sou um discípulo de Cristo caminhando pela rua.
Eu sou a expressão do amor de Deus aonde eu for. Quando eu entendo qual é o meu papel, crucificado em Cristo, eu deixo de ficar vindo para a igreja só para receber o que os outros têm para ministrar sobre a minha vida. E eu passo a me doar. E isso é só um entendimento de que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nada além disso. A vida com Deus não é mais um compartimento da minha existência. Sabe aquelas caixinhas que eu acabei de falar? A vida com Deus não é. A vida com Deus sou eu na essência, em tudo que eu sou, em tudo que faço. É uma nova criatura transformada na maneira que eu olho. A maneira como eu olho a política, a maneira como eu olho o mundo lá fora, a maneira como eu olho a saúde, a maneira como eu olho as perspectivas da vida, como eu cuido do meu filho, como eu lido com o meu irmão da igreja, como eu enxergo meus colegas de trabalho, como eu lido com os meus parentes. Tudo isso vai demonstrar o Cristo que está em mim, a nova criatura que eu sou, porque Ele morreu e eu morri com Ele, porque Ele ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. E você decore isso e grave isso, porque eu já falei isso 300 vezes agora de noite, só para você gravar mesmo. Sabe? É isso que nós precisamos entender. É por isso que lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo vai dizer: eu esmurro o meu próprio corpo. É por isso que lá em Romanos 7, 24, Paulo diz assim: ó, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? É por isso que em Romanos 7, 19 e 20, Paulo vai dizer assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, essa praga habita em mim, não tem jeito não, eu acabo cometendo, mas eu não desisto não, eu não desisto, eu continuo. Paulo continuou, gente. Foram 30 anos de caminhada. Paulo vacilou muito. Lá no final da vida dele, na carta de 2 Timóteo, você vai ver Paulo fazendo algumas reflexões. E algumas coisas ele dá o braço a torcer. Em algumas coisas ele faz algumas reflexões de que ele poderia ter feito de uma maneira melhor. A gente não tem muitos detalhes, porque ele também não tinha mais muito tempo para escrever. Ele já estava mais assim, idoso. A gente nem sabe se a carta chegou a Timóteo a tempo de Timóteo receber antes da morte dele. A gente só sabe que Paulo não desistiu até ser decapitado e morrer por amor a Cristo. Há quanto tempo que nós frequentamos uma igreja? Faz a conta em sua cabeça aí rapidinho, não sei se você tem conta na sua cabeça. Quanto tempo que você se diz cristão? Tem gente que já nasceu, né? Já nasceu assim em berço cristão, em lar cristão, em família cristã. Cronologicamente, olhando para o relógio, para os anos, meses, dias, semanas, quanto tempo tem que você está na igreja? Porque eu posso dizer seguramente que eu tenho 30 anos, vou fazer 31 anos esse ano, que eu estou caminhando no Evangelho. 31 anos caminhando no Evangelho. E às vezes eu paro e me pergunto assim, Senhor, quanta coisa precisa ser mudada em mim? Tem 30 anos que eu estou tentando mudar a mesma coisa. E eu não tenho conseguido, meu pai, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com isso? Quanto tempo tem que você é a mesma pessoa? Qual é a diferença que o Evangelho tem feito na prática na sua vida? Há quanto tempo tem que você é uma pessoa grosseira, uma pessoa falsa, uma pessoa do pavio curto, uma pessoa que mente, uma pessoa que odeia os outros, uma pessoa que fala dos outros pelas costas? Talvez quem conviva com você possa dizer assim, esse aí nunca mudou, tem 300 anos que está na igreja, nunca mudou. A gente não sabe, né? Porque eu falei nesse tanto, na igreja todo mundo sorria, lindo, bonito, a gente não sabe. Mas a verdade, amados, é que está na hora da gente mudar isso. De que vale a gente frequentar a igreja, de que vale a gente carregar a Bíblia, que agora a Bíblia é facinho, você não precisa mais nem carregar um livro, está dentro do celular, né? Você põe no bolso, você tem a Bíblia em qualquer lugar que você quer. Você tem a palavra de Deus que muda o ser humano de completo dentro do seu bolso. Mas ela não precisa estar no seu bolso, ela tem que estar aqui, ó, na sua mente.
E ela tem que descer aqui para o seu coração. E ela tem que mudar todo o seu ser, transformar toda a sua vida por completo. Integralmente, totalmente, você por inteiro. Essa transformação que Cristo faz precisa acontecer em nós para a glória de Deus. A nossa vida precisa ser um reflexo da glória de Deus. Nós não podemos mais, diante de tão grande amor, de tamanho sacrifício, depois que a gente se depara com tanta verdade, com tanta revelação da palavra, com tanta pregação da palavra, com tanto ensino da palavra, continuar agindo da mesma maneira, gente. O Senhor nos confronta com a palavra para que a gente mude mesmo a nossa vida. E se a gente continuar agindo da mesma forma, a gente está crucificando o Senhor de novo. Páscoa é celebração da nossa nova vida. Páscoa é reconhecer, sabe? É quando eu reconheço de verdade, assim, ó, que eu dei uma trombada de cara com o Evangelho me venceu, e me engoliu, e me abraçou, e eu não posso mais sair disso, porque agora o Evangelho de Cristo é a minha vida, e eu preciso viver para Cristo. É quando eu reconheço que eu tenho que me curvar diante deste Evangelho, diante desta palavra, e estar disposta a dizer que para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Paulo diz isso em Filipenses 1:21. Nós precisamos entender isso. Se eu morrer, eu estou com Ele. E se eu viver? Ele está comigo. É isso. É isso que é Páscoa. Eu vivo essa vida todos os dias como se eu tivesse morrido para ela. O Senhor conhece o meu coração, Ele sabe. Eu acordo de manhã já falando assim: Senhor, em nome de Jesus, Pai, sonda-me, Senhor, me conhece. Se tiver alguma coisa nesse dia que vai me afastar do Senhor, que vai tentar distrair do teu caminho, afasta de mim. Você acha que Deus afasta? Não, Ele coloca lá que é para justamente eu ser treinado nesse processo aí. Fica lá, bem no meio da estrada, que é para eu mesma dar um jeito de ajeitar a minha vida. E aí nós precisamos ter discernimento, queridos. Porque às vezes parece que o cristão é tão desesperado para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, que se Deus não fizer do jeito que Ele quer, Deus não é Deus. Deus deixou de ser Deus. E aí eu estou agora decepcionado com Deus, desanimado com Deus. Decepcionado com Deus é até um livro, eu já até falei disso. Mas assim, a gente fica desanimado com Deus, frustrado com Deus, desiludido com Deus, desigrejado, porque eu estou desiludido com a igreja. Tem uma penca de gente que fala assim: eu não vou mais frequentar a igreja não, porque na igreja não tem ninguém que prega o evangelho correto. Tá bom, então você perdoa 70 vezes 7. Você é o cara que anda a segunda milha. Você é a pessoa que é justa como Jesus é, que sua adoração é 24 horas por dia. Pelo amor de Deus, você só é mais um hipócrita, que quer fazer o que você quer da sua cabeça e colocar a culpa na conta dos outros. Vai viver sua vida. Você quer aprontar? Vai. Você quer viver fora do evangelho? Vai. Quer viver no mundo? Vai. Mas não fala que ninguém anda no evangelho não, porque aqui, onde nós estamos reunidos e congregados, é o lugar onde nenhum ser humano consegue viver o evangelho da maneira como Cristo viveu, e a gente reconhece isso. É por isso que a gente se rende, é por isso que a gente se arrepende, é por isso que a gente reconstrói a nossa vida todos os dias, é por isso que a gente celebra a Páscoa. Por quê? Porque eu morri com Ele, e eu tenho a chance de recomeçar de novo amanhã, para a glória de Deus. Ele me dá essa chance. Agora os perfeitos, aqueles que acham que tem a vida no evangelho, vai que de repente aí também eles são outros cristos que a gente também não conhece, não sei, né? Aqui não, aqui é lugar dos defeituosos. Aqui, no ambiente do corpo de Cristo, é o lugar do zelote. Aqui é o lugar do samaritano. Aqui é o lugar do cobrador de imposto. Aqui é onde cabe Zaqueu. É aqui dentro da igreja que você vai ver o publicano. É aqui dentro da igreja que a gente precisa ver as prostitutas. É aqui na igreja que precisa ver o ladrão da cruz. Sabe? Porque a graça nos abraçou.
E nós vamos ser o canal desse amor. É essa a comunidade onde a mesa está posta e tem assento para todo mundo. É aqui que tem uma mesa de banquete colocada para que o amor de Deus seja derramado e as pessoas sejam abraçadas por essa graça e por essa misericórdia do Senhor. É aqui, queridos, é através de mim, é através de você. Eu decidi andar em santidade na minha vida, eu busco isso com muito afinco. Deus sabe, Ele conhece o interesse do meu coração. E isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém aqui. E nem muito menos que eu não peco, tá? Eu peco, eu erro, eu falho e vou diante de Deus, peço perdão. Eu acho que eu já deixei isso bem claro nessa pregação. Amém? Se você não entendeu, pelo amor de Deus, mas eu já deixei isso bem claro. Mas eu busco andar em santidade. Não é para que Deus me abençoe. Na verdade, o Senhor já me abençoou desde antes de eu nascer. Eu não nasci em um lar cristão. Eu não nasci em uma família que ia para a igreja, que levava filhos para a igreja, que a gente tinha hábito de ir para a igreja. Não foi assim. Na minha história, dentro da minha casa, não foi assim. Mas o Senhor já havia me abençoado antes mesmo de eu nascer. Quando eu nem sabia ainda que eu estava morta em meus delitos e pecados, que eu achava que eu nem pecado tinha, viu gente? Vamos falar a verdade? Quando eu me converti, eu fiquei com tanta raiva, porque eu me converti naquela época que era a febre dos testemunhas, que era ex-bruxa, ex-macumbeiro, ex-PCC, ex-traficante, ex-gay, ex não sei o que. Era tanto ex, que eu falava, eu nunca vou poder dar um testemunho na minha vida, que eu não sou ex nada, eu não tenho condições de dar um testemunho na igreja nunca. E eu ficava chateadíssima com isso, que eu falava, não tive nem tempo de aprontar, porque meu pai era rigorosíssimo. Eu me converti com 13 anos, naquela época, meu Deus do céu, se eu ficasse na porta da rua, até 10 horas da noite, o pai botava para dentro, era no pau, dava 2 gritos, todo mundo saia correndo. Se eu ficasse na igreja, ele ia buscar a gente, o pai ia buscar na porta da igreja. Era rigoroso, o pai era rigoroso. E aí eu não tive tempo de fazer nada de errado nessa vida, graças a Deus, né? Graças a Deus, nada de muito errado. Eu achava que eu não era pecadora, aí depois é que eu fui descobrir que Paulo se aplica a mim, e que eu também sou um miserável pecador, Jesus. E ainda morta em meus delitos e pecados, eu não reconhecia, mas o Senhor ainda assim me amava. Hoje eu vivo em santidade, e em retidão, e em devoção, e uma vida de amor ao Senhor. Porque quando eu olho para a graça, eu me envergonho de quem eu sou. Quando eu olho para a graça de Cristo e eu falo assim, o Senhor morreu por mim. Sabe, o Senhor padeceu, sofreu, para que eu tivesse vida. A sua morte me trouxe redenção. Aquela cruz sofrida e dolorosa, porque, gente, assim, a gente está acostumado a pensar, né, imaginar o processo. E depois o cinema tornou mais fácil de visualizar. Mas ainda assim a gente não tem a dimensão do tamanho do sofrimento de uma crucificação. Era a pior maldição que uma pessoa podia receber, era a pior pena que uma pessoa poderia receber naquela época. E foi para isso que o Senhor se expôs, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Verbo encarnado, a graça de Deus habitando no nosso meio, o unigênito do Pai. Foi a isso que Ele se expôs, para alcançar a mim e a você. E a minha vida em santidade é só uma resposta para Deus dizendo, eu quero viver contigo, Senhor. Eu quero viver contigo. Que a Páscoa seja, na verdade, para nós, um dia de celebração, onde a gente venha ver a importância de que morremos junto com Ele. E nele nós temos vida. O Deus que nos cria, o Deus que nos vê perdido pela nossa opção de pecar, vem
e leva sobre si a nossa culpa. Eu estava ouvindo uma ministração de um pastor esses dias e ele usou uma parábola. E ele contando essa parábola, que no início ele falou assim, é uma história que eu ouvi. Aí depois eu falei, não, essa história aí não é real, não pode existir uma coisa dessa. Aí no final ele conta que é uma parábola, mas ele contando uma parábola de um criminoso que matou uma pessoa, e aí ele ia enfrentar um julgamento, e nesse julgamento, quando ele entra, estava lá o júri, né? E as pessoas que iam assistir era um julgamento aberto, e ele encontra-se com o júri, ele entra naquele julgamento, e quando o juiz entra, e ele olha para o juiz, ele imediatamente ele reconhece que o juiz era o pai do rapaz que ele tinha assassinado, e ele fala assim, nossa, agora já foi, porque esse juiz é completamente parcial, ele tem tudo contra mim, e eu vou pegar a pena máxima. E no final de todo o julgamento, depois de todos os depoimentos, depois de todas as provas, depois de tudo, o juiz não só o perdoa, como o convida para morar na casa dele e fala assim, ocupa o lugar do meu filho que você matou. E aí no final o pastor falou assim, essa história é absurda. Eu falei, claro que é absurda. Quem é que ia fazer uma coisa dessa? Aí ele fala assim, Jesus fez. E é exatamente isso que Jesus fez. Foi desse jeito que Jesus fez. Ele mandou o filho dele. E aí chega todos os agregados. E ele fala, vem a mim. Vem, pode vir. Aquele que confessar o nome de Cristo, aquele que receber a Ele como único Senhor e Salvador de sua vida, vai alcançar em Deus esse perdão e essa restauração. É Páscoa. Cristo ressuscitou hoje de manhã, tá? Foi de manhã, não foi agora não. Cristo ressuscitou. Rendamos a nossa vida a Ele, porque Ele merece. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos ficar de pé. Quer falar alguma coisa, meu bem? Tem algum aviso, alguma coisa? Não. Pode orar então? Amém. Então vamos orar. Se renda diante do Senhor, diante dessa palavra que foi ministrada ao seu coração nessa noite. Diante do que você ouviu, daquilo que Deus falou ao seu coração. Chegar em sua casa, remoe lá, pega Romanos 6, lê novamente, ouve novamente. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração novamente. Mas coloca sua vida agora diante do Senhor. E se no seu coração essa palavra entrou, como no meu, então diga para o Senhor, Pai, eu quero assim como Paulo, em Gálatas 2:20, declarar, Senhor, já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, Pai. Eu não quero mais essa vida. Eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero que Cristo ensine-me dia após dia a viver a plenitude da vida de Deus. Que o Espírito de Deus que habita dentro de mim me guie, me conduza a uma vida de retidão, a uma vida de santidade, a uma vida de devoção, a uma vida de entrega, a uma vida de amor, a uma vida de dependência, de confiança, sem reservas, a esse Deus que se doou numa cruz e expressou ali a máxima expressão de amor, de compaixão e de misericórdia por uma humanidade falida, pecadora, afastada, destruída, sem Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa Tua graça que nos encontra, Senhor, ela muda a nossa vida de dentro para fora, Senhor, e ela nos faz, Pai, sermos pequenos Cristos, mostrando o Teu amor, o Teu Evangelho, a Tua verdade, a Tua vida. Deus, não nos deixe viver mais nenhum dia da nossa vida, Senhor, sem mostrarmos este amor, Pai, a cada uma das pessoas que se passarem por nós, Senhor, em todas as áreas, em qualquer lugar que formos, onde quer que os nossos pés pisarem, Senhor, nós queremos mostrar o Teu amor e expressar
a tua graça e a tua misericórdia sobre este mundo, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, nós exaltamos o teu santo nome, nós nos rendemos a ti e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor vive, Senhor, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, Pai. O nosso amanhã está seguro em ti, em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça poderosa e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus que habita em nós, sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Vai na paz do Senhor. Deus os abençoe. Tem um buraco que cabe isso aqui? Cabe. Eu estava procurando um buraco. Não lembrou da célula. Não cai, não. Não cai.